você está assistindo esse podcast, não deixe de se inscrever no canal, nos seguir no Instagram e ativar as notificações para estar sempre ligado nas novidades do canal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Impúria Pod. Meu nome é Bárbara, estou aqui como apresentadora do podcast e hoje, em especial, eu tenho o prazer de apresentar uma grande amiga. Eu tenho certeza que essa troca, a conversa que nós vamos ter aqui no episódio vai ser muito esclarecedora e vai ser muito enriquecedora para a vida de alguns empreendedores. A Marcela Rosa, é instrutora de Pilates, estudante de fisioterapia e ela tem um estúdio de Pilates. Então, eu gostaria, Marcela, de saber, de você, como que foi esse seu início, como você começou a fazer o que você faz. Conta um pouquinho para a gente de você e do seu início, tanto da faculdade, quanto agora como a faculdade e agora para instrutora de Pilates. Olá, é um prazer estar aqui no podcast como convidada da minha amiga. Então, eu sou instrutora de Pilates já tem 7 anos. Eu sou formada em Educação Física. Eu iniciei a faculdade muito nova, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 para 17 anos. E ali eu entrei, na verdade, com vontade de fazer dança. Nada a ver, né, com Pilates. Mas eu tinha muita vontade de fazer a faculdade de dança em si, não consegui na época. E aí eu iniciei a faculdade de Educação Física, né? Meu irmão ele me levou até a faculdade, me ajudou nesse processo. E ali eu já iniciei na faculdade de Educação Física. E aí, de lá para cá, eu fui conhecendo novas áreas, né? E aí, na faculdade de Educação Física, eu também tive vontade de trocar para fisioterapia na época. Não troquei, mantive. E fui fazendo a faculdade. Minha turma era uma turma muito grande, 100 e poucas pessoas. E eu ali no meio era adolescente, né? Praticamente. Com quantos anos você começou a faculdade? Eu tinha 16 para 17 anos. 16 então era saindo da adolescência, né? Pode-se dizer. E aí eu me via naquela turma enorme, não era o que eu queria fazer em si, Educação Física, mas eu estava fazendo porque eu precisava fazer uma graduação, eu tinha saído da escola e eu precisava do ensino médio, né? Precisava de uma graduação. E aí, no finalzinho, assim, da faculdade, me veio a oportunidade de ter o contato com o Pilates em si. Eu já tinha feito Pilates como aluna, né, na adolescência, antes de entrar na faculdade em si. E aí eu tive esse contato, né, com o estúdio de Pilates em si, eu estagiei durante um período. Sim. E tive esse contato mais próximo como instrutora, né? Um estúdio mesmo ali da minha cidade. Sim. E aí, terminando a faculdade de Educação Física, eu já fiz o curso de Pilates e já comecei a trabalhar em si. Então, foi um curso adicional, né? Uma especialização, uma especialidade dentro da Educação Física. Isso. O curso de Pilates, ele é uma especialização, tanto para a Educação Física quanto para a fisioterapia. Porque na faculdade em si não ensina. É uma extensão para você ter aquela especialização para trabalhar com o Pilates. Certo. Uhum. E aí eu já fiz o curso e já comecei a trabalhar nesse estúdio, né? Sim. E dali eu fui para outros estúdios também. Eu trabalhei em estúdios em Santa Cruz, em Campo Grande, e aí eu fui juntando, né, essa experiência em si. Só que sempre eu tive a vontade de ter o meu estúdio. Então, sempre era um estúdio de outras pessoas a qual você prestava o serviço. Exatamente. Quantos anos no total? Olha, foi em torno de uns 4 anos, por aí, que eu fiquei nessa condição de trabalhar para outras pessoas em si. Nesse momento, eu já fui comprando meu jogo de Pilates, né, de aparelhos de Pilates e tudo mais. Eu já tinha essa pretensão de abrir um estúdio para mim, né? De ter o meu próprio estúdio. Só que eu era muito nova, né, ainda. E aí fui galgando, né, esse percurso. Até que surgiu a oportunidade de abrir o meu estúdio em si, né? Eu já tinha o kit de Pilates, né? O jogo de aparelhos, né? Que são... E onde você deixava? Você deixava armazenado? Você tinha um espaço para guardar? Eu deixava na minha casa. Deixava na sua casa. Porque eu sabia que eu ia abrir o estúdio. Não sabia quando em si. Mas e não tinha o espaço, não tinha nada, mas você já começou a construir o seu negócio antes de ter o espaço. Entendi, muito legal.
E aí eu já deixava eles ali quietinhos, já guardadinhos, esperando já uma oportunidade. Fiquei muito em dúvida de onde abrir o estúdio em si. Né? Aí falava, abre em Seropédica. Só que em Seropédica tem muito estúdio de Pilates. Onde eu moro, da minha cidade. Só que lá já tem muito estúdio de Pilates. Aí eu fiquei pensando, não vou abrir mais um estúdio de Pilates aqui, né? Eu não queria abrir em Seropédica em si por conta disso. E aí eu fiquei nessa dúvida durante um tempo. Né? Até que eu tenho uma amiga, que hoje ela é minha parceira, e ela tem um estúdio na casa dela de treinamento funcional, que ela foi minha amiga da faculdade e tal. E aí ela abriu esse estúdio na casa dela. Ela me ofereceu um espaço para estar abrindo o meu estúdio ali junto com ela também. E aí eu aceitei. Fui na cara e na coragem. Levei os aparelhos para lá e aí montei o espaço de Pilates em si. Só que eu não tinha clientes, porque era no início. Isso que eu ia perguntar. Como que foi esse processo numa nova cidade, né? Não era a sua cidade, não era onde você costumava trabalhar. Ninguém me conhecia. Não te conheciam. Então, como que você fez para poder captar os seus primeiros pacientes, primeiros clientes, né? Na área? Olha, foi bem complicado. No início foi bem complicado. Por quê? A minha amiga Priscila, ela é conhecida na região. Então, deu uma certa ajuda. Só que não era a quantidade que eu precisava de clientes para ter um estúdio de Pilates. E aí foram chegando, né? Chegava um, outro. Aí, às vezes, saía um e ficava um só, entendeu? E aí foi nesse processo inicial bem complicadinho. A gente foi divulgando, foi fazendo divulgações e tudo mais. Mas como ninguém me conhecia na região, era complicado de ter um espaço ali para mim, porque ninguém sabia do meu trabalho, da qualidade do meu trabalho. Quem era a Marcela? Que estúdio de Pilates é esse? Ninguém sabia. E aí, até o pessoal começar a me conhecer, foi complicado. O nosso estúdio é dentro de um condomínio e, mesmo assim, por ser dentro de um condomínio, teve uma certa resistência, né, do pessoal conseguir ver o estúdio em si. Sim. E aí foi um processo assim, esse processo inicial foi bem complicado. Durou quanto tempo, mais ou menos, esse processo inicial, assim? De até você abrir, até você conseguir estruturar melhor ter mais alunos? Então, o meu estúdio hoje, ele tem 2 anos. 2 anos, certo. Só que eu só consegui fazer com que ele melhorasse... Expandisse, melhorasse e me conhecesse em si, tem pouco tempo. Tem 7 meses. Porque eu fiquei muito tempo escondida. Nesse mesmo período que eu abri o estúdio, como eu estava no início ainda, sim, e eu não tinha ainda a visão empreendedora em si, eu iniciei um trabalho em outra academia. Ah, sim, você trabalhava em outro lugar junto, você conciliava os dois, então, nesse momento. Exatamente. Aí lá eu comecei a dar aula de Pilates, aí no regime, né, de CLT. Foi, assim, enriquecedor para mim também, aquela experiência, porque eu tive contato com a educação física que eu não tinha tido em si, porque eu saí da faculdade de educação física e fui direto para o Pilates. Então, não tinha aquele contato com a educação física, né? Como eu deveria ter, né? E aí, ali, eu tive esse contato em si. Eu aprendi muita coisa. Me enriqueceu muito também esse momento, né? Não só na área do Pilates, mas também na área da musculação. Ah, você também atuou no... Atuei. Comecei a trabalhar como personal, que eu nunca tinha trabalhado como personal. Então, foi sua primeira vez também como personal. Vez. Esse ano? Esse ano. Porque eu sabia ser uma personal, mas eu não tinha essa experiência ainda, porque não foi do meu interesse até então, entendeu? O meu interesse era total Pilates. Eu gosto muito da área do Pilates. Eu acho o Pilates uma atividade muito incrível, né? Que ela pode mudar vidas. Transformadora. Muito transformadora. Em todas as questões, eu acho o Pilates muito transformador. Eu falo por mim mesma. Eu não conseguia colocar minha mão no pé por muito tempo. E depois de fazer muito Pilates, muita instrução da Marcela e também de outros profissionais, depois de agora, esse ano, foi a primeira vez que eu consegui realmente melhorar o meu alongamento, porque por trabalhar muito sentada,
Já até passei em médicos e eles falaram isso, né? Tem um encurtamento e o que me salvou realmente foi os alongamentos diários e fazer o Pilates pelo menos 1, 2 vezes na semana para que eu conseguisse melhorar essa questão que era algo que me incomodava muito, me trazia muitas dores também. Sim, e vai muito além disso também, não só o alongamento. O Pilates, ele recupera, eu digo, gosto de dizer, né, que ele recupera vidas, porque às vezes uma pessoa que não consegue fazer determinada coisa, sente muita dor para fazer um movimento, essa pessoa faz o Pilates e depois ela consegue realizar, ter uma qualidade de vida muito melhor. A pessoa ficar muito limitada Isso, exatamente. Então, ela tem uma qualidade de vida muito melhor do que antes. Então, eu gosto muito dessa área do Pilates por conta disso. E aí, eu não tinha tido ainda a experiência da academia, né, em si. E aí, dentro desse período, junto com o meu estúdio, eu tive essa experiência de academia, de Pilates em grupo, porque eu não tinha experiência em Pilates em grupo, sempre em estúdio, que é uma quantidade mais limitada de pessoas, né, para o atendimento ser específico, de qualidade. E ali na academia, não que não fosse um atendimento de qualidade, mas era em grupo, era mais uma aula coletiva em si. Coletiva. Quantas pessoas, mais ou menos, no em grupo? Em torno de 20 pessoas, né? Era a proposta para uma turma cheia, 20 pessoas. E um estúdio, a gente atende 4, 5, né, por instrutor, que é para ter uma qualidade ideal para cada aluno, né? Sim. Então, assim, foi uma experiência bem enriquecedora, mas desafiadora, porque eu tinha que me dividir entre o estúdio de Pilates, ser a instrutora do estúdio Pilates Marcela Rosa, ser instrutora da academia e ser personal. E então, me dividi, assim, em muitas fases, né? Em muitas Marcelas que eu tive que me dividir nesse período. Dona de casa, família. Dona de casa, família também, esposa, cuidar também de mim, né? Sempre praticou atividade física, sempre se cuidou? Sim, sempre gostei de me cuidar, sempre fiz atividade física, procurei, né? Mas, assim, focada mesmo tem uns 3 anos. Eu tô mais focadinha, porque antes não era muito, não. Ok. Então, você falou algo que me chamou a atenção. Dessa mudança para a expansão dos últimos 7 meses. Então, eu gostaria, acho que vai ser muito válido que você comente um pouco aqui. Da onde veio essa ideia de expansão? Se foi a partir de alguma conversa? Da onde você procurou focar nisso? Se você hoje tem algum mentor, alguém que te auxilie nesse processo? Como que foi para realmente ter essa mudança de chave? De 2 anos depois, que já estava aberto o seu negócio, o seu Pilates, como que você buscou expandir? O que te fez se dedicar a isso nesse momento? Assim? Então, eu estava 2 anos com o estúdio de Pilates. E aí, nesse período, eu não tive uma retenção de clientes, de alunos, como eu queria ter. Sim. E aí, nesse período tem uns 7 meses, mais ou menos, né? Eu estava bem desanimada. Porque eu fiquei pensando, falei assim, gente, eu tô trabalhando, não tô tendo, assim, o retorno que eu deveria ter, não tô tendo a quantidade de clientes que eu deveria ter, porque chegou um período que eu estava com 8 alunas ativas. E aí, o máximo que eu consegui chegar foi 12 alunas, né? E aí, nesse período, eu tinha ideia, tinha noção que um estúdio, quando ele inicia, é complicado, o início, que leva em torno de uns 2 anos para ele começar a se sustentar. Eu tinha noção disso já. Só que estava, assim, com muita falta, né? Eu estava com muita dificuldade de conseguir crescer esse espaço. E foi um momento desafiador para você? Você pensou em desistir alguma vez do estúdio? Com certeza, eu pensei. Infelizmente, eu pensei em desistir do meu estúdio tem 7 meses. 7 meses. Foi quando, então, pensando em desistir, virou essa chave. Você mudou e falou, não, vou fazer dar certo. Então, quais foram as mudanças, então, desses 7 meses? Vou fazer dar certo. O que você buscou? Como você aprofundou mais? Mais de energia você colocou no seu negócio? Como que foi? Então, eu estava muito desanimada nesse período, né? E aí, agora, o que eu faço? Eu me vejo mais não só como instrutora de Pilates, como eu via antes. Agora, eu me vejo como
a empreendedora que precisa gerir esse negócio. Porque antes eu tenho essa noção que eu me via muito como a Marcela instrutora. Eu ia lá, eu dava aula, eu fazia o que eu precisava fazer ali na hora, mas eu não tinha essa visão mais ampla, né? 360 do seu Não negócio. tinha essa visão mais ampla. E aí, eu fiz uma mentoria, conversei com uma amiga. Essa minha amiga, ela me indicou muito. Mentoria, amiga faz mentoria, amiga faz mentoria. E eu, assim, de forma ignorante, achava que mentoria era uma coisa que eu faria que não sabia se ia me dar retorno ou não, se ia ser legal, se não ia. E eu ficava muito nessa dúvida, né? Muito insegura. Até que chegou esse momento que o estúdio, eu vi que eu precisava tomar uma decisão. Ou eu fechava o estúdio, ou eu fazia alguma coisa para mudar a realidade dele, porque do jeito que ele estava, eu não podia deixar. E aí eu percebi que eu fui me observando e fui vendo o que eu poderia mudar, o que estava acontecendo naquele momento. E eu percebi que eu podia melhorar a fase que ele estava. E aí eu parei e pensei, bom, eu estava me dedicando a muitas coisas ao mesmo tempo. E o meu estúdio, eu estava deixando ele muito de lado. E eu não podia fazer isso. Foi onde eu decidi sair da academia e me dedicar totalmente a ele. Então, você pediu demissão do trabalho, pediu demissão e foi se dedicar ao estúdio esse ano, entendi? Totalmente a ele. Foi, assim, super desafiador, porque eu estava saindo de um trabalho e eu ia estar ali totalmente dependente daquele estúdio que eu não sabia se teria aquele retorno que eu imaginava ter. Foi muito desafiador. E nesse período, eu estou também fazendo a graduação de fisioterapia. E aí entra a questão de estágio, de faculdade, provas e tudo, muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu fiquei pensando, será que eu vou dar conta ou não? Mas eu decidi fazer, né, para ver, né? Porque se a gente não arrisca, a gente não sabe se vai realmente conseguir chegar onde a gente tem o objetivo, né? E aí eu achei uma mentoria. Não estava procurando, ela apareceu para mim, não é igual aparece no Instagram, que aparecendo pra gente, apareceu. E aí eu fui ver. E vendo aquela mentoria e o pessoal falando, porque o estúdio, você consegue ter um estúdio 10K, 20K, 30K. Eu falei, não acredito, não tem como. Eu falei, não tem como, gente, não é possível. Então, esse foi um dos principais insights que você enxergou que... eu gosto muito de falar nisso também, né? Quando a gente vê que outra pessoa consegue, a gente não tem que olhar um olhar assim, ele consegue, eu não. Eu acho que a gente tem que ter um olhar assim, se ele consegue, eu consigo. Eu também vou conseguir. Exatamente. Então, esse foi um insight que você teve. Com certeza. Porque de início eu via aquilo ali, né? E aí tinha semana grátis. Falei, vou experimentar essa semana grátis, né? Experimentei. E aí, o tempo todo, porque você consegue, explicando, né? E teve também as partes ali teóricas, de conteúdo e tudo mais. E aí eu pensava, isso aqui é tudo treta, isso aqui é mentira, não é possível, não tem como. Ainda mais que passava ali os depoimentos, né? E o pessoal falava, isso aí é de tantos alunos, tanto de faturamento para tanto de faturamento. E aí eu ficava olhando aquilo e falando, não é possível, não tem como. Até que chegou no último dia da mentoria, eu falei, vou tentar. Porque eu preciso fazer alguma coisa para mudar a realidade do estúdio. Eu tenho o que fazer. Mesmo não acreditando, você tentou. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Vou tentar isso aqui para ver se é. Se não der certo, é porque realmente não é para ser e eu vou ter que fechar o estúdio. Aqui eu vou saber se é para ser ou não. E aí ali eu iniciei a mentoria, né? O início foi bem complicado, né? Porque são coisas novas que você vai aprendendo, que você tem que colocar em prática. E aí eu fui aprendendo aquilo ali, fui fazendo. E aí eu fui observando o estúdio em si crescer. Ele não é um estúdio hoje em dia, não é um estúdio grande. Mas para o que ele era 7 meses atrás, ele está enorme em vista do que ele era, entendeu? Foi de quantas alunas antes para quantos alunos agora? Eu tinha 8 alunas, agora eu tenho 25. 25, nossa, que legal. 25 alunos em... Vamos contar que você ficou um mês fazendo a mentoria, mais ou menos. Então, foi em 6 meses você conseguiu crescer para 25, você teve que aumentar.
sua carga horária no estúdio? Você Sim. aumentou os horários de aula, de atendimento? Precisei aumentar. E ainda tenho mais procuras ainda, entendeu? Então, eu fui vendo que estava valendo a pena fazer aquela mentoria e colocar minha energia, o meu tempo total no estúdio. Que era no seu negócio, para ele crescer. Exatamente. Legal. Você fala um pouquinho para o pessoal de casa, assim, o que você aprendeu na mentoria ou que veio, assim, um insight para você do seu diferencial? O que você tem feito para os alunos agora? Como que foi a sua abordagem? Se mudou a sua forma de se comunicar com os alunos, desde demonstrando interesse até dentro do estúdio? Teve uma mudança nisso também, na experiência do cliente? Sem ser só na captação de cliente, mas enquanto eles estão lá dentro, sabe? Você oferta algo diferencial? Como que é o seu trabalho dentro do estúdio? Então, eu sempre prezei por um bom atendimento. Desde quando eu era estagiária, desde quando eu era apenas uma instrutora de Pilates no estúdio de alguém. Eu sempre prezei pelo excelente atendimento ao aluno, ao cliente. Porque quando o aluno ele chega para você, a pessoa chega para você para fazer Pilates, está chegando porque não é à toa. A pessoa tem uma necessidade. Ou ela sente muita dor, ou ela precisa tratar uma patologia, ou ela tem alguma questão emocional também que precisa ser tratada dentro daquela atividade. Às vezes por indicação médica, às vezes não. Às vezes a pessoa ouviu falar que é bom e vai. Então, a pessoa ela chega para o estúdio de Pilates com necessidade. Então, eu sempre prezei um bom atendimento. Para que essa pessoa tivesse uma boa experiência, não só por ela falar, a experiência lá no estúdio da Marcela é muito legal. Não, mas para ela sair dali bem, para ela sair com a qualidade de vida dela recuperada. Então, em questão da mentoria, quanto a isso, eu consegui aprimorar o que eu já fazia através da mentoria, né? Consegui fazer esse aprimoramento. Para captar clientes também, eu já sabia como fazer, só não sabia o processo. Processos. Eu não sabia o que eu precisava fazer de processo, mas fazer eu já sabia fazer. E aí eu fui só lapidando isso que eu já sabia para poder colocar em prática através de processos mesmo, né? Mas questão de tratamento do cliente, eu mantive, eu só aprimorei o que eu podia fazer melhor, né? Para aquele cliente, para aquela experiência dele ali dentro, eu pude aprimorar mais do que eu já fazia. Então, um atendimento que eu considero que eu fazia bom, hoje eu posso dizer que eu faço excelente. Excelente. E você recebe esse feedback dos seus clientes? Assim, muito. Muitos feedbacks? E é muito bom. Recebo gratificante. Muito, com certeza. Muito gratificante. Teve algum, assim, que mais te marcou, que mexeu com você? Alguma mudança, algum aluno assim que você consiga olhar e falar, nossa, realmente está valendo a pena, olha tudo que está acontecendo e olha que você consegue enxergar assim, né, de forma mais palpável sua dedicação? Todos os meus alunos. Todos os meus alunos, todos eu trato com muito carinho. Todos os resultados para mim são excelentes. Eles me dão esses feedbacks ao tempo todo. E, para mim, cada feedbackzinho é muito importante, entendeu? Eu trago com muito carinho, eu trato com muito carinho. Para mim, deixa o coração quentinho, né? Como dizem. Porque, para mim, é muito importante cada feedback. Então, não tem, assim, uma história, assim, específica. Mas todas as histórias, para mim, são excelentes. E todos eles me dão o mesmo feedback. Que, eu não conseguia levantar o braço, agora eu já consigo. Eu não conseguia vestir a roupa, agora eu já consigo. Isso, para mim, é sem palavras. É o que me faz mover para poder estar dando aula de Pilates a cada dia. Perfeito. E, assim, você mostra para o seu cliente também o resultado dele? Eu acho isso muito importante. Além da gente ter um feedback, ele enxergar, a gente, como profissional, relembrar que, às vezes, a gente se acostuma muito rápido com o que é bom. Então, você tem essa prática de mostrar para o seu cliente, olha, quando você chegou aqui, olha a sua evolução até agora, os movimentos que a gente já pode avançar. Você tem essa troca com eles também? Tanto deles te darem feedback, como você também, como profissional, dá um feedback para eles? Sim, com certeza. É muito importante, né? Até para eles perceberem que a atividade que eles estão fazendo ali está sendo excelente para eles e para o corpo deles e para a qualidade de vida.
Então, estou a todo momento falando, olha, você não conseguia pegar no pé, agora você consegue. Olha, esse movimento você não conseguia fazer, agora você está fazendo muito bem. A todo momento eu estou mostrando para eles como que está sendo a evolução e como que é gratificante. E se estende, né? Porque eles veem também na vida deles, no dia a dia, e aí isso se estende para isso também, para casa, para o dia a dia deles, né? Trabalho, para a família. Nossa, muito legal, Marcela, sensacional. Muito bom conhecer assim mais a fundo. Muitas pessoas não sabem também, né, dos desafios, o que vem por trás de um estúdio, né? A gente vê o local e a gente não imagina, né, todo o trabalho, toda a dedicação, todo o empenho que teve ali. Acho isso é muito legal, conhecer novas histórias. E hoje, para a gente estar aqui contando essas histórias, nós tivemos alguns patrocinadores que patrocinaram o nosso episódio. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles agora. Tá? O primeiro deles é a Ótica Seropédica. Ela é localizada em Seropédica, na nossa cidade, onde nós moramos. Ela fica localizada no quilômetro 49. É um espaço totalmente moderno, acolhedor. Lá eles têm várias molduras de óculos, tanto óculos de sol quanto óculos de grau. Também trabalham, né, com óculos infantis. Além de fazem exames modernos para avaliar a necessidade de cada cliente da ótica. Também temos com a gente o Tio da Coxinha. É uma opção deliciosa e o melhor é 24 horas. Então, eles estão 24 horas abertos, também localizados no centro de Seropédica. Eles têm diversas opções de salgados, né? O nome é Tio da Coxinha, mas eles têm diversas opções de salgados, entre doces e salgados, e ficam abertos 24 horas. Nosso terceiro patrocinador é o Suriaki. O Suriaki é um restaurante japonês localizado também no centro de Seropédica. Hoje Seropédica representou no nosso podcast, nosso patrocinador. Então, o Suriaki é uma referência em japonês na cidade. É um ambiente também extremamente acolhedor. Sabe, eu sou cliente do Suriaki há muitos anos. É um local que realmente eu me sinto em casa, vou com a minha família. Eles ofertam, assim, as peças incríveis, a qualidade incrível, tanto quanto no à la carte, quanto no rodízio, né? Tem rodízios diferenciados, peças diferenciadas. Então, realmente, a qualidade deles é muito boa. Além do japonês também, né? Eles têm outras opções para quem deseja, mas, assim, o japonês deles, para quem gosta, tem que provar. É muito bom, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Ok? Então, tá. Então, Marcela, a gente falou bastante sobre, né, a sua transição, né, Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o desejo de fazer a fisioterapia, né? Da onde surgiu? Desde a educação física, todo o trabalho com Pilates e agora o desejo de se tornar fisioterapeuta. E o que você planeja quando você se formar, daqui em diante, né, de 5 anos para frente? Como você vai fazer com o Pilates, com a fisioterapia? Ou você vai fazer essa integrar os dois? Qual é o seu planejamento sobre isso? Então, a fisioterapia em si, eu já tenho vontade dela já desde a faculdade de educação física em si. Chegou um momento que eu cogitei em fazer a troca da faculdade de educação física para a fisioterapia. Só que eu não fiz, eu mantive a educação física. Eu gosto muito da educação física em si, para mim é uma área apaixonante. Mas a fisioterapia, ela precisa vir em primeiro lugar, antes da educação física em si. E para o meu trabalho, é muito importante. Para a minha área, né? A área do Pilates. Porque chega para mim muitas pessoas com patologias em si que precisam de capacidades que só a fisioterapia tem. Muitas vezes também chegam com indicação médica. Faz o Pilates só com fisioterapeuta. Ou então precisa de um tratamento fisioterapêutico antes. E aí eu me sentia de mãos atadas para esses tipos de clientes. Aí eu percebi, não, eu preciso fazer também a fisioterapia. Quando eu iniciei a fisioterapia, eu já tinha meus 26 anos. Acredito que uns 26 anos já que eu tinha. Todo mundo falou, nossa, é doida, que você vai começar agora, a fisioterapia, já está formada, já tem uma profissão. Mas eu gosto, e quando é aquilo que a gente gosta de fazer, não se torna sacrificante, é uma coisa prazerosa. Além de agregar muito no meu trabalho, né?
na minha área, para os meus clientes, eu não penso só em mim, eu vou ter que fazer mais uma graduação. Não, eu penso nos meus clientes, porque vai chegar um cliente para mim que precisa de um conhecimento que eu não tenho, e eu não vou poder atender esse cliente. Eu preciso que esse cliente saia bem do meu estúdio. Então, estou fazendo também essa graduação por conta disso, porque eu preciso dar essa melhor qualidade para esse cliente, além do que eu também passei a me apaixonar pela fisioterapia. Então, são duas áreas que eu sou apaixonada, educação física e a fisioterapia em si, porque eu gosto de cuidar, eu gosto de reabilitar. Então, para mim, casou muito bem. E uma vai complementar a outra, então. Então, no seu espaço, você vai atender, também pretende atender como fisioterapeuta. Sim. De reabilitação e também continuar com o espaço de Pilates. Com certeza. Então, em breve, o estúdio Marcela Rosa vai ser a Clínica Marcela Rosa, com as duas especialidades. Nossa, que legal, muito legal. Muito bom conhecer essa história, essa visão de futuro também. Eu acho isso muito interessante. Eu gostaria que você desse assim, uma mensagem, né, que você passasse uma mensagem para quem pensa nisso, em fazer uma transição de carreira, talvez, por mais que você integre as duas, é uma transição, né? É uma nova carreira, é uma nova especialidade, é uma nova graduação. Então, eu gostaria que você desse uma mensagem para os nossos ouvintes, para o que te motivou, né? Como fazer, né? Por que você não parou? Por que você continuou, né? Nunca é tarde para sonhar, né? Nunca é tarde. A gente tem que manter o nosso sonho sempre vivo, sempre ativo. Se a pessoa percebe que ela pode ir além, que ela pode fazer uma nova graduação, a gente pode tudo. Se a gente for ver, né? Ter essa noção, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, não ficar preso a uma coisa, a uma atividade, a uma profissão apenas. Se você quer tentar uma profissão nova, tente. Se você quer agregar na sua, agregue, porque depois o tempo vai passar. 5 anos que a pessoa gasta ali fazendo uma graduação, pode ser na mesma área, pode não ser, vai passar de qualquer forma. Vai passar de qualquer forma. Entendeu? Então, vai chegar lá na frente, né? Melhor a pessoa já está formada naquilo que ela gosta, que ela pretende fazer, né? Do que passar esses 5 anos e ela pensar, poxa, eu poderia ter feito e não fiz. Então, foi isso que me deu muita assim, motivação. Sonho. A gente tem que manter os nossos sonhos. Porque se a gente não for correr atrás dos sonhos, né? O que a gente vai fazer da vida? O que vai nos manter motivados. Entendeu? Manter a gente motivado o tempo todo. Então, é isso. Então, não tem idade, né? Pra gente correr atrás dos nossos sonhos. Porque buscar algo que realmente vai preencher a gente, realmente algo que a gente se vê, que a gente se enxerga fazendo. Sim. Isso é muito legal, muito interessante. Acho que é um ótimo aprendizado pra gente ter, né? Pra gente poder levar pra nossa vida. Que nunca é tarde pra correr atrás dos nossos sonhos. Sim, com certeza. Tá, Marcela, então vamos falar um pouco mais sobre a Marcela, sem ser a Marcela estudante, a Marcela professora de Pilates. Marcela, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Conta pra gente. Assim. Então, meu tempo livre... Pouco tempo livre. Pouco tempo livre. Eu gosto muito de passear. Quais passeios? É o que eu falo assim muito com meu esposo, que eu gosto muito de passear. Eu gosto de conhecer novos restaurantes, eu gosto de sair, ir para o shopping, ir para o cinema. Eu gosto de sair, de passear em si. Praia, eu adoro praia. Para mim, assim, o melhor programa que tem é praia. Praia e conhecer novos restaurantes, são os dois melhores. A forma de você se conectar com você. Exatamente. Você tira um momento de autocuidado para você. Você falou que treina, mas momentos de autocuidado, de fazer unha, de cabelo. Você tem esse momento também? Sim, tenho. Eu tenho me policiado muito porque eu tenho deixado, pela demanda de coisas que eu preciso fazer, né? Dar conta na semana, que a semana para mim é super curta para fazer tudo que eu preciso. Eu tenho me policiado para separar sempre um tempo para ter esse autocuidado, né? E fazer o cabelo, e fazer a unha. Treinar, eu procuro treinar todos os dias da semana, possível. 5 dias, pelo menos. É uma prioridade para você, uma prioridade, né? Porque eu sei que faz bem para a minha saúde, né? Faz bem para o meu corpo. Então, eu priorizo essa parte do treino. A parte de estética, beleza, eu procuro estar sempre fazendo também, separar um períodozinho no mês ou na semana para fazer, porque é importante a gente também não deixar a gente de lado, né? Porque a gente está consolidando um espaço, né? Um negócio, a gente está empreendendo.
Porém, a gente também precisa se cuidar, porque senão... A nossa imagem vai comunicar também. Exatamente. Uma frase também você deve ter escutado falar, que é muito conhecida, que por trás de um CNPJ forte tem um CPF, que precisa ser forte, que precisa estar ali, que precisa ser cuidado. Então, além de cuidar das pessoas, buscar um tempo para se cuidar. Muito bem. Exatamente. Certo. E, Marcela, em relação, assim, sua realização pessoal e como você se vê daqui a 5 anos, sabe? O que você busca fazer, como você se vê, enxerga em 5 anos, tanto na área profissional quanto na área pessoal. Então, hoje eu posso dizer que eu me sinto bem realizada, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu amo a minha profissão, isso não tem nem o que cogitar, assim, eu amo a minha profissão. E na minha área pessoal também, a minha vida em si, eu sou muito grata por ela. Daqui a uns 5 anos, eu pretendo já estar me vendo de outra forma. Hoje, eu já tento me enxergar de outra forma daqui a 5 anos. Questão de trabalho, trabalhar menos, ter a minha empresa mais consolidada para que eu possa trabalhar menos e ter mais tempo de qualidade com a minha família, comigo também, né? Ter para mim tempo de qualidade. Porque eu sei que agora, uma amiga minha fala muito, que é o tempo de plantar. Agora é o tempo de plantar para a gente colher lá na frente. Uhum. E aí eu pretendo daqui a 5 anos estar colhendo o que eu estou plantando agora. Por mais que exija muito de mim agora, eu pretendo fazer essa colheita para ter tempo de qualidade com a minha família. Não é assim, questão de ambição, porque eu quero muito dinheiro, porque eu quero... Também é bom a gente ter, né? Mas conforto. Principalmente tempo de qualidade. É o que eu quero plantar lá na frente, tempo de qualidade. E para mim plantar isso lá na frente, eu preciso colher agora, eu preciso ter uma estrutura agora. Então, daqui a 5 anos... eu pretendo estar assim. Muito bem, muito bem. Marcela, você poderia hoje, então, né, para a gente poder concluir o episódio, foi muito enriquecedor, foi muito interessante aprender mais sobre essa área, sobre a junção das suas áreas, né, sobre a fisioterapia mais a educação física. Mas se você puder deixar uma mensagem aqui para profissionais de educação física, para instrutores de pilates, para fisioterapeutas, uma mensagem que você gostaria de passar assim, para as pessoas que também te seguem, que vão assistir o Uma mensagem para os profissionais de educação física, para os fisioterapeutas e instrutores de pilates, não desistam da sua área. Não desistam. Por quê? A gente vê que ainda há uma certa resistência, tanto quanto cliente. Hoje em dia, a gente já vê um pouco diferente a área da educação física e a área da fisioterapia, né? A educação física em si, desde a pandemia para cá, tomou uma força muito grande. Porque houve aquela necessidade de, a gente precisa cuidar do corpo. Então, isso foi muito mais falado durante a pandemia. E aí, cresceu, de certa forma, o cuidado com o corpo. Tanto a educação física quanto a fisioterapia. A fisioterapia para tratar e a educação física para prevenir, né? Só que ainda há uma certa resistência. A gente ainda escuta quem fala, eu não gosto de fazer atividade física, eu não gosto de fazer fisioterapia. A gente ainda escuta muito isso. Então, a gente não pode desistir. Nós que somos da área do movimento, da área da saúde e do movimento em si, a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa o tempo todo ficar batendo na tecla ali. Uma frase que eu gosto muito de falar, que o movimento cura. E tem muita gente que não tem noção que isso é possível. Conscientizar, né? Exatamente. Então, tem muita gente que não tem noção que isso é possível, né? Que o movimento cura, que o movimento ajuda, que reabilita. E quem precisa falar isso somos nós. E muitos profissionais acabam se sentindo desvalorizados, porque não tem essa percepção do cliente que o movimento, o exercício vai fazer bem para ele, né? A gente não tem muita aderência, às vezes, né, do cliente. E aí a gente precisa estar batendo nessa tecla o tempo todo. Então, a mensagem que eu tenho para educadores físicos, fisioterapeutas, instrutores de pilates, não desista do seu aluno, do seu cliente, porque a gente se propôs a cuidar. Então, se a gente se propôs a cuidar, a gente precisa
tá ali, igual o pai e mãe ali em cima. Tem que fazer, vamos, não desiste. Porque se a pessoa desiste mais para frente, eu pelo menos sou assim. Um cliente meu que desiste e eu vejo lá na frente que aquele cliente regrediu ou piorou, eu me sinto assim, mal, porque eu poderia ter insistido um pouquinho mais. Eu tenho essa visão, né, essa mentalidade, que eu poderia ter tentado o máximo possível para aquele cliente ficar ali comigo e ter uma boa qualidade de vida. Então, o ideal é não desistir do cliente, porque realmente o movimento cura, o movimento reabilita e o movimento, nós da área da saúde, salvamos vidas, né? Eu gosto de dizer assim, que a gente salva vidas. Às vezes, não é salvar a vida em si, ali da pessoa, que às vezes está tendo uma parada cardíaca, a gente até tem competência. Mas a questão de uma pessoa que não consegue fazer um movimento simples no dia. E só dela saber, ela conseguir fazer aquilo novamente, já salva a vida, o dia daquela pessoa. Então, eu gosto muito de dizer que nós, da área da saúde do movimento, a gente salva vidas, né? Então, essa é a mensagem. Não desistam dos seus clientes, pacientes, não desista da sua área, não desista dos sonhos também, né? Que é muito importante a gente manter o sonho sempre vivo ali, né? E é isso. E qual foi a outra pergunta, amiga? Não, acho que era isso mesmo. Você conseguiu complementar muito bem sobre todas as áreas, sobre tanto a área profissional, né, quanto a pessoal, e também sobre a importância de olhar para o outro, né, com esse cuidado, com esse olhar. E, assim, muito feliz de ter te entrevistado, que também é minha amiga, é uma pessoa muito querida. E eu tenho certeza que você ainda vai alcançar muitos outros objetivos, romper muitas barreiras, vai crescer muito com o seu estúdio. Eu tenho certeza também que agregou muito, né, para as pessoas de casa que estão nos assistindo, sobre pessoas da educação física, sobre do Pilates. Então, tenho certeza que vai ser algo muito enriquecedor esse episódio. Eu gostaria de agradecer a audiência, mais um episódio de todos vocês. E não deixe de nos acompanhar. Ainda nessa temporada teremos outras histórias incríveis. Até o próximo episódio. Muito obrigada.